Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca. É um prazer falar com você nesse momento. Desejo a você luz, paz e muita alegria em seu coração. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Hoje, o tema aqui no canal Em Busca é a questão iconoclasta dentro do Império Bizantino. Questão de imagem, de ícones, de relíquias sagradas, sempre foi uma questão muito polêmica dentro do cristianismo. Nesse sentido, durante o Império Bizantino, houve essa questão iconoclasta, que foi um fenômeno político, religioso, ocorrido entre o século VIII e o século IX, dentro do Império Romano do Oriente, e também conhecido como Império Bizantino. Segundo o dicionário historiográfico, teológico, sociológico, o termo iconoclastia é composto por dois radicais da língua grega. Eikone quer dizer ícone, que significa imagem, e klastien, que significa quebrar, romper. Portanto, iconoclastia é aquele que destrói imagens sagradas. A partir do século VI, quando o cristianismo já era a religião oficial do Império Bizantino, havia um grave surto de iconolatria, adoração às imagens, nos domínios do Império Bizantino. Esse surto derivou de uma mistura popular de resquícios dos antigos ritos dedicados aos ídolos pagãos, grego, romano, medos, persa, com a veneração das imagens que representam as personagens principais do cristianismo. A ortodoxia cristã dos primeiros séculos, isto é, seguido tanto pela Igreja Católica Romana quanto pela Igreja Católica Ortodoxa, admitia ou admite a veneração de imagens sacras, pelo fato de elas representar o Cristo, a Virgem Maria, o Santo e assim por diante. E não é propriamente a encarnação deles ou da pessoa, mas sim é um símbolo, é uma imagem, um ícone. Desse modo, a veneração é autorizada e não é considerada idolatria. Mas quando a coisa perde o controle e tudo passa a ser vinculado à imagem, isso é chamado de iconolatria, que é proibida pela Igreja tanto católica do Ocidente como católica do Oriente. Entretanto, no século VI, os ícones passaram a ser eles próprios fonte do poder mágico, do poder que curava, do poder que fazia milagre e assim por diante. Muito parecido com o paganismo da antiguidade oriental e da antiguidade clássica. Como narra, por exemplo, o historiador Daniel Hoppes, a devoção às imagens tomou tal desdobramento que nos deixava espantados. Fazia-se um juramento, era sobre uma imagem, sobre um ícone. Comungava-se a Santa Comunhão, devia tocar primeiro numa imagem ou no ícone. Batizava uma criança, a cerimônia realizava-se diante de um ícone, suntuosamente vestido e adornado de joias, e que às vezes chegava a fazer-se de padrinho, ou seja, mais importante do que a própria cerimônia. Produzia-se verdadeiras aberrações, segundo os historiadores. Havia doentes para que se curasse, aderisse às imagens. Muitas vezes ingeriam
pedaços, raspas dos ícones. De maneira geral, a plebe, o povo, distinguia cada vez menos o que era o ícone diante do qual queimava incenso e acendia velas, e o santo que essa imagem representava. Muitos pareciam acreditar mais no processo ou na imagem do que no próprio batismo ou naquilo que se fazia, por exemplo, na hora da comunhão. Segundo a história da igreja, os patriarcas e os bispos do Oriente tentaram, de um jeito, reverter essa situação conhecida como iconolatria, por meio da pedagogia litúrgica e das explicações sobre o que é e o que pode. Desse modo, no século VIII, vai ascender ao trono, o trono no Império Bizantino, Leão III, chamado de Exáurico, que vai governar de 717 a 741. O imperador sofreu influências de heresias, como por exemplo do monofisismo, que consistia na relutância à natureza humana de Cristo e sua representação em imagem, bem como em alguns elementos do judaísmo tradicional e do próprio islamismo, que também eram avessos à representação imagética religiosa. Ou seja, Leão III vai ser contrário à iconoclastia, ou o culto ou a veneração às imagens. Consequentemente, começa daí um processo doloroso, um processo de perseguição às pessoas que cultuavam, que veneravam os ícones, ou seja, as imagens e assim por diante. Sendo assim, o período de Leão III se tornou mais violento, em que vigorou a proibição da veneração de imagens em qualquer lugar. Porém, Constantino V, segundo o historiador Daniel Hobson, depois vai tentar reorganizar este culto, ou seja, vai acalmar os quebradores de imagens e, consequentemente, esse pacto vai se reorganizando. Depois de ter feito apoiar por um concílio que vai discutir essa questão da iconoclasta ou da iconoclastia, reunido na cidade de Hieria, 754, Constantino V lançou-se numa verdadeira perseguição às esculturas. E aí vai quebrar a igreja, vai quebrar imagem, vai apagar os afrescos, vai perseguir os partidários, os monges, vai fechar mosteiros e, consequentemente, multiplicaram-se as mortes por perseguição e prisões, além das destituições de cargos de bispo, de padres e assim por diante, além da deportação de várias pessoas. Esse pacto ficou conhecido como a questão iconoclasta. Enfim, a fúria iconoclasta foi controlada e a partir dos anos de 789, nesse momento já reina a imperatriz Irene de Atenas, a veneração da imagem voltou à normalidade. Foi restituída tanto no Império Bizantino como no Império Romano do Ocidente, ou seja, na Igreja Católica Apostólica Romana e na Igreja Ortodoxa Grega. Mais tarde, a imperatriz regente Teodora, esposa de Teófilo e mãe de Miguel III, de quem também foi regente em 1842,
vai reorganizar e vai acalmar. Ou seja, a chamada questão iconoclasta vai terminar no ano de 1843 com o chamado triunfo da teologia ortodoxa grega. É isso aí, vamos que vamos, aquele abraço. Dê um joinha e tchau.